Cui habitat in adiutorio altissimi, in protectione Dei Celi, commorabi tu. Dicet Domino, susceptor meus es, et refugium meum, Deus meus, sperabo in Quonia ipse liberavit me delaque venantium et a verbo aspero. O Livro da Confiança, pelo Padre Tomás de Saint-Laurent. Canal Leconde. Capítulo 5. Razões da confiança em Deus. Primeiro, a encarnação do Verbo. Segundo, o poder de Nosso Senhor. Terceiro, sua bondade. Primeiro, o sábio constrói a casa sobre o rochedo. Nem inundação, nem chuvas, nem tempestades a poderão lançar por terra. Para que o edifício da nossa confiança resista a todas as provas, preciso é que se eleve sobre bases inabaláveis. Diz São Francisco de Sales: quereis saber que fundamento deve ter a nossa confiança? Deve basear-se na infinita bondade de Deus e nos méritos da morte e da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Com essa condição de nossa parte, a firme e total resolução de sermos inteiramente de Deus, de nos abandonarmos completamente e sem reservas à sua providência. As razões de esperança são demasiado numerosas para que possamos citá-las todas. Examinaremos aqui somente as que são fornecidas pela encarnação do Verbo e pela pessoa sagrada do Salvador. De resto, é Cristo em verdade a pedra angular sobre a qual principalmente deve apoiar-se a nossa vida interior. E que confiança nos inspira o mistério da encarnação, se nos esforçássemos por estudá-lo de maneira menos superficial. Quem é essa criança que chora no presépio? Quem é esse adolescente que trabalha na oficina de Nazaré? Esse pregador que entusiasma as multidões? Esse taumaturgo que opera prodígios sem conta? Essa vítima inocente que morre na cruz?
É o Filho do Altíssimo, eterno e Deus como o Pai. É o Emanuel, desde tanto tempo esperado. É aquele que o profeta chama o admirável, o Deus forte, o príncipe da paz. Mas Jesus, disto nos esquecemos frequentemente, é nossa propriedade. Em todo o rigor do termo, ele nos pertence. É nosso. Temos sobre ele direitos imprescritíveis, pois o Pai Celeste nulo deu. A Escritura assim o afirma: o Filho de Deus nos foi dado. E São João, em seu Evangelho, diz também: Deus amou tanto o mundo que lhe deu seu Filho único. Ora, se Cristo nos pertence, os méritos infinitos de seus trabalhos, de seus sofrimentos e de sua morte nos pertencem também. Sendo assim, como poderíamos perder a coragem? Entregando-nos o Filho, o Pai do céu nos deu a plenitude de todos os bens. Saibamos explorar largamente esse precioso tesouro. Dirijamo-nos, pois, aos céus com santa audácia, e em nome desse Redentor que é nosso, imploremos sem hesitar as graças que desejamos. Peçamos as bênçãos temporais e, sobretudo, o socorro da graça. Para nossa pátria solicitemos paz e prosperidade. Para a Igreja, calma e liberdade. Essa oração será certamente atendida. Assim agindo, não fazemos nós um negócio com Deus? Em troca dos bens desejados, oferecemos-lhe o seu próprio Filho unigênito. E nessa transação, Deus não pode ser enganado. Dar-lhe-emos infinitamente mais do que dele receberemos. Essa oração, pois, se a fizermos com a fé que transporta montanhas, será de tal sorte eficaz que obterá, se preciso for, mesmo os prodígios mais extraordinários. Segundo, o Verbo encarnado que a nós se deu possui um poder sem limites. Aparece no Evangelho como o Supremo Senhor da terra, dos demônios e da vida sobrenatural. Tudo está submetido ao seu domínio soberano. Existe ainda nesse poder do Salvador outro motivo seguríssimo de confiança. Nada pode impedir Nosso Senhor de socorrer-nos e proteger-nos. Jesus domina as forças da natureza. Logo no início do seu ministério apostólico, assiste às bodas de Caná. No decorrer do banquete, o vinho vem a faltar. Que humilhação para a pobre gente que havia convidado o mestre com a sua mãe e os discípulos. A Virgem Maria percebe logo o contratempo. É ela sempre a primeira a perceber as nossas necessidades e a aliviá-las. Lança ao filho um olhar de súplica. Murmura-lhe em voz baixa um curto pedido. Conhece Maria o seu poder e o seu amor. E Jesus, que nada sabe recusar-lhe, transforma a água em vinho. Foi este o seu primeiro milagre. De outra feita, uma tarde, para evitar a turba que o assalta e comprime, atravessa o mestre da barca com os discípulos o lago de Genezaré. Enquanto navegam, levanta-se o vento em furacão, desaba a tempestade, as ondas crescem, os vagalhões esborroam-se com temeroso estrondo. A água inunda o tombadilho. Vai afundar-se a embarcação. Ele, fatigado da dura labuta, dorme à popa, a cabeça divina apoiada sobre o cordame. Os discípulos aterrorizados acordam-no gritando: Mestre, mestre, salvai-nos que perecemos. Então o Salvador levanta-se, fala ao vento e diz ao mar enfurecido: Silêncio, acalma-te. E instantaneamente tudo se acalmou. As testemunhas dessa cena interrogaram-se com assombro: quem é este homem a quem o mar e os ventos obedecem?
Jesus cura os enfermos. Muitos cegos dele se aproximam às apalpadelas. A ele clamam o seu infortúnio. Filho de Davi, tende piedade de nós. O Mestre toca-lhes os olhos e esse contato divino os abre para a luz. Trazem-lhe um surdo mudo, pedindo-lhe que sobre ele imponha as mãos. O Salvador atende a esse desejo, e a boca do homem fala, e os seus ouvidos ouvem. No caminho encontra um dia 10 leprosos. O leproso é um exilado na sociedade humana. Repelem-no das aglomerações. Evita-se o seu convívio pelo medo de contágio. Todos se afastam com horror da sua podridão. Os 10 leprosos nem ousam aproximar-se do nosso Senhor. Ficam ao longe. Mas reunindo o pouco de forças deixado pela moléstia, gritam dessa distância: Senhor, tende piedade de nós. Jesus, que devia ser na cruz o grande leproso, que devia ser na Eucaristia o grande abandonado, comove-se com essa miséria. E de mostrar-vos aos sacerdotes, lhes diz: e enquanto os infelizes caminham para executar as ordens do Mestre, sentem-se curados. Jesus ressuscita os mortos. São 3 os que ele fez voltar à vida, e também, pelo mais maravilhoso dos prodígios, depois de morrer nas ignomínias do Gólgota, depois de ter sido depositado no sepulcro, ele se ressuscita a si mesmo na madrugada do 3º dia. É assim que a nós também ressuscitará no fim dos tempos. Os nossos amados, os nossos mortos, ele nos restituirá, transformados, mas sempre semelhantes ao que foram. Estancará assim as nossas lágrimas por toda a eternidade. Então não haverá mais pranto, nem ausência, nem luto, porque terá terminado a era da nossa miséria. Jesus domina o inferno. Durante os 3 anos da sua vida pública, ele por vezes encontra-se com possessos. Fala aos demônios em tom de autoridade soberana. Dá-lhes ordens imperiosas, e os demônios fogem à sua voz, confessando-lhe a divindade. Jesus é o Senhor da vida sobrenatural. Ressuscita almas mortas e lhes restitui a graça perdida. E para provar que tem realmente esse poder divino, cura um paralítico. Que será mais fácil? Pergunta aos escribas que o cercam. Que será mais fácil? Dizer: teus pecados te são perdoados? Ou levanta-te e caminha? A fim de que conheçais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar pecados, levanta-te, toma a tua enxerga e volta para casa, diz ao paralítico. Seria bom meditar longamente sobre o estupendo poder de Jesus Cristo. Quando se trata de pôr esse poder a serviço de seu amor por nós, o Mestre nunca hesita. Terceiro, a verdade é que nosso Senhor é adoravelmente bom. Seu coração não pode ver sofrer sem sangrar. Essa piedade o faz operar alguns dos seus maiores milagres espontaneamente, antes mesmo de ter recebido qualquer súplica. A multidão segue-o através das montanhas desertas da Palestina. Durante 3 dias, esquece-se para ouvi-lo da necessidade de comer e de beber. Chama, porém, o Mestre e os apóstolos. Vede essa pobre gente. Não os posso despedir assim. Diz-lhes. Caíram de inanição em caminho. Tenho pena dessa multidão. E multiplica os poucos pães que restavam aos discípulos.
Outra vez dirigia-se ele à pequena cidade de Naim, escoltado por uma turba bem numerosa. Quase ao chegar às portas, encontra um cortejo fúnebre. Era um jovem que levavam para a última morada, filho único de pobre mãe viúva. Nada esperando mais da vida, em profundo desalento, seguia lamentavelmente a triste mulher o corpo de seu filho. A vista dessa dor muda emocionou vivamente o mestre. Tomou-se de misericórdia. Pobre mãe aflita. Não chores mais, disse, e aproximando-se da padiola onde jazia o cadáver, restitui vivo o mancebo à sua mãe. Almas feridas pela provação, consciências perturbadas pela dúvida, talvez, ou pelo remorso, corações torturados pela traição ou pela morte. Vós que sofreis, acreditais por acaso que Jesus não tenha piedade das vossas dores? Isso seria não compreender o seu imenso amor. Ele conhece as vossas misérias. Ele as vê e seu coração se compadece delas. É por vós hoje que ele lança o seu grito de compaixão. É a voz que ele repete, como a viúva de Naim: não chores mais. Eu sou a resignação. Eu sou a paz. Eu sou a ressurreição e a vida. Essa confiança que naturalmente nos deveria inspirar a divina bondade, nosso Senhor nos la reclama explicitamente. Faz dela a condição essencial dos seus benefícios. Vemo-lo no Evangelho exigir atos formais dessa confiança antes de operar certos milagres. Por que é que ele, sempre tão terno, se mostra assim duro na aparência para com a cananeia que lhe pede a cura da filha? Repele-a por diversas vezes, mas nada a faz desanimar. Multiplica ela as suas súplicas tocantes, e nada lhe diminui a confiança inabalável. Era isso justamente o que pretendia Jesus. Ó mulher! Exclama ele com alegre admiração. Como é grande a tua confiança! Que a tua vontade seja feita. Acrescenta. Fiat tibi sicut vis. A confiança obtém a realização dos nossos desejos. É nosso Senhor, Ele próprio, quem o confirma. Fiat tibi sicut vis. Estranha aberração da inteligência humana. Cremos nos milagres do Evangelho, visto que somos católicos convictos. Cremos que Cristo nada perdeu do seu poder subindo aos céus. Cremos na sua bondade, provada em toda a sua vida. E, no entanto, não sabemos abandonar-nos à confiança nele. Como conhecemos mal o coração de Jesus? Obstinamo-nos a julgá-lo pelos nossos fracos corações. Parece, em verdade, que queremos reduzir a sua imensidade às nossas mesquinhas proporções. Custamos a admitir essa incrível misericórdia para com os pecadores, porque somos vingativos e lentos em perdoar. Comparamos a sua infinita ternura com os nossos pequeninos afetos. Nada podemos compreender desse fogo devorador que fazia do seu coração um imenso abraseiro de amor, dessa santa paixão pelos homens que o dominava completamente, dessa caridade infinita que o levou das humilhações do presépio ao sacrifício do Gólgota. Infelizmente, não podemos dizer com o apóstolo São João, na plenitude de nossa fé: cremos, Senhor, no vosso amor. Credidimus caritate.
Mestre Divino, queremos doravante abandonar-nos inteiramente à vossa direção amorosa. Confiamos-vos o cuidado do nosso futuro material. Ignoramos o que nos reserva esse futuro, sombrio de ameaças. Mas abandonamo-nos às mãos da vossa providência. Confiamos ao vosso coração os nossos pesares. São por vezes bem cruéis, mas vós estáis conosco para suavizá-los. Confiamos a vossa misericórdia às nossas misérias morais. A fraqueza humana faz-nos temer todos os desfalecimentos, mas vós, Senhor, nos haveis de amparar e preservar das grandes quedas. Como o apóstolo preferido que repousou a cabeça sobre o vosso peito, assim pousaremos nós sobre o vosso divino coração. E segundo a palavra do salmista, aí dormiremos em deliciosa paz, porque estaremos, ó Jesus, radicados por vós, numa confiança inalterável. E capítulo 6º, último capítulo, frutos da confiança. Primeiro, a confiança glorifica a Deus. Segundo, atrai sobre as almas favores excepcionais. Terceiro, a oração confiante tudo obtém. Quarto, exemplo dos santos. E quinto, conclusão do trabalho. Primeiro, o melhor elogio que se possa fazer da confiança consiste em mostrar os seus frutos. Será o assunto deste último capítulo. Possam as considerações seguintes encorajar as almas inquietas e fazê-las vencer, enfim, a sua pusilanimidade, ensinando-as a praticar perfeitamente essa preciosa virtude. A confiança não evolui nas esferas mais modestas das virtudes morais. Ela se eleva de um salto até o trono do Eterno, até o próprio coração do Pai Celeste. Rende uma excelente homenagem às suas perfeições infinitas, à bondade, porque só dele espera o auxílio necessário, ao poder, porque despreza qualquer outra força que não seja a sua, à ciência, porque reconhece a sabedoria de sua intervenção soberana, à fidelidade, porque conta, sem hesitações, com a palavra divina. À bondade, ao poder, à ciência e à fidelidade. A estas, a confiança rende homenagens. Participa, pois, essa virtude ao mesmo tempo do louvor e da adoração. Ora, nas diversas manifestações da vida religiosa, nenhum ato é mais elevado do que esses. São os atos sublimes em que se ocupam no céu os espíritos bem-aventurados. Os serafins velam a face com as asas em presença do Altíssimo, e os coros angélicos lhe repetem enlevados a sua tríplice aclamação. A confiança resume numa luminosa e docíssima síntese as três virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Por isso o profeta, obumbrado pelo brilho dessa virtude, se sente incapaz de sopitar a admiração e exclama com entusiasmo: Bendito o homem que confia em Deus! Ao contrário, a alma sem confiança ultraja o Senhor. Duvida da sua providência, da sua bondade e do seu amor. Vai procurar o amparo das criaturas. Chega até por vezes em nossos dias a se entregar a práticas supersticiosas. A infeliz apoia-se sobre esses esteios frágeis que se quebrarão sob o seu peso
e a ferirão cruelmente. E Deus irrita-se com tal ofensa. O quarto livro dos Reis conta que Ocosias, doente, mandou consultar os sacerdotes dos ídolos. Jeová se encolerizou. Encarregou o profeta Elias de transmitir terríveis ameaças ao soberano. Não haverá um Deus em Israel? Para que consulteis Belzebu, o Deus de Acaron? Eis porque não vos levantarei mais do leito em que vos achais, e sucumbireis irremissivelmente. O cristão que duvida da bondade divina e restringe as suas esperanças às criaturas, não merecerá a mesma censura? Não se expõe a justo castigo? A providência não vela por acaso sobre ele para que lhe seja preciso dirigir-se loucamente a seres débeis e fracos, incapazes de lhe vir em auxílio? Segundo, não deixeis que se perca a vossa confiança, diz o apóstolo São Paulo, pois ela merece uma grande recompensa. Essa virtude, com efeito, traz grande glória a Deus, que atrai necessariamente para as almas favores excepcionais. O Senhor, por várias vezes, declarou nas Escrituras com que generosa magnificência trata os corações confiantes. Porque esperou em mim, eu o libertarei, eu o protegerei, porque reconheceu o meu nome. Apelará para mim e eu o atenderei. Com ele ficarei em suas atribulações. Delas o livrarei e o glorificarei. Que promessas pacificadoras na boca daquele que pune toda palavra inútil e condena a mais ligeira exageração. Assim, pois, e segundo o testemunho da própria verdade, a confiança afasta de nós todos os males. Porque escolhestes o Altíssimo como refúgio, o mal não chegará até vós, e de vós não se aproximarão os flagelos, pois ele ordenou aos seus anjos que vos guardassem em todos os caminhos. Eles vos carregarão nas mãos, com receio de que tropeceis nas pedras. Podereis caminhar sobre a áspide e o basilisco, e calcareis aos pés o leão e o dragão. Dos males de que nos preserva a confiança, ponha-se em primeira linha o pecado. De resto, nada mais conforme a natureza das coisas. A alma confiante conhece o seu nada, como o de todas as criaturas. É por isto que não conta consigo mesma nem com os homens, e põe em Deus toda a sua esperança. Desconfia da própria miséria. Pratica, por conseguinte, a verdadeira humildade. Ora, como sabeis, o orgulho é a fonte de todas as nossas faltas e o início da ruína. O Senhor afasta-se do soberbo, abandonando-o à sua fraqueza, e o deixa cair. A queda de São Pedro é disso um terrível exemplo. Nos desígnios misericordiosos da sua sabedoria, Deus permitirá talvez que a provação assalte por algum tempo a alma confiante. Nada, no entanto, a abalará. Ficará imóvel e firme, como a montanha de Sião. Conservará a alegria no fundo do coração, e apesar do rugido da tormenta, dormirá tranquila como a criança nos braços do Pai. Deixar-se-á levar ao termo feliz da sua jornada, pois Deus salva os que nele esperam. Esses são, porém, benefícios puramente negativos. Deus cumula com benefícios positivos o homem que nele confia. Ouvi com que ampla poesia o profeta expõe essa verdade, hein? Feliz o homem que põe em Deus a sua confiança, e de quem o Senhor é a esperança. Será semelhante a uma árvore transplantada para a borda da água e que enterra as raízes em solo úmido.
nada temerá a chegada da canícula. Suas folhas serão sempre verdes. Não sofrerá no tempo de seca e jamais cessará de dar frutos. Para ressaltar, por impressionante contraste, a paz radiosa desse quadro, contemplai a sorte lamentável daquele que conta com as criaturas. Maldito o homem que no homem põe a sua confiança, que se apoia sobre a carne e cujo coração foge do Senhor. Será semelhante à tamargueira do deserto. Ficará na aridez, em terra salgada e inabitável. Terceiro. Enfim, e como uma das suas maiores prerrogativas, a confiança é sempre atendida. Nunca será demasiado repeti-lo. A prece confiante obtém tudo. Com insistência muito acentuada, a Escritura recomenda-nos reanimar a nossa fé, antes de apresentarmos a Deus nossas súplicas. Tudo o que pedirdes a Deus com fé na oração, vós o obtereis, declara o Mestre. O apóstolo São Tiago usa da mesma linguagem, quer que peçamos com fé, sem hesitar. Aquele que duvida assemelha-se à vaga inconstante do mar. Em disposições tais, é inútil pretender ser ouvido. Ora, de que fé tratam os trechos precedentes? Não é da fé habitual que o batismo infunde nas almas, mas sim de uma confiança especial, que nos faz esperar firmemente a intervenção da providência em circunstâncias dadas. É o que diz explicitamente nosso Senhor no Evangelho. Seja qual for o objeto da vossa prece, crede que obtereis, e isso vos será concedido. O Mestre não podia designar mais claramente a confiança. Podemos ter fé viva e duvidar, no entanto, que Deus queira acolher favoravelmente este ou aquele pedido nosso. Temos acaso certeza, por exemplo, de que o objeto do nosso desejo convém ao bem verdadeiro da nossa vida? Hesitamos, pois. E essa simples hesitação, nota um teólogo, ela já diminui a eficácia da oração. Em outras ocasiões, pelo contrário, a certeza íntima fortifica-se a ponto de repelir completamente toda dúvida ou hesitação. Estamos tão certos de sermos atendidos que já nos parece ter na mão a graça solicitada. Em atenção a uma confiança tão perfeita, escreve o Padre Pesce, Deus nos concede graças que, sem isso, não nos teria dado. Com efeito, o bem que lhe pedíamos não nos era necessário. Ou então esse bem não realizava as condições precisas para que Deus, em virtude de suas promessas, se obrigasse a nolo dar. O mais das vezes, de resto, essa íntima certeza é obra da graça em nós. Então conclui o autor. Por isso, em singular confiança em obter esta ou aquela bênção, é uma espécie de promessa especial que Deus faz de nola conceder. Uma palavra de São Tomás resumirá esta curta digressão. Diz o doutor Angélico: a oração tira o seu merecimento da caridade, mas a sua eficácia impetratória lhe vem da fé e da confiança. A oração tira o seu merecimento da caridade, mas sua eficácia impetratória lhe vem da fé e da confiança.
Quarto, os santos rezavam com essa confiança, e por isso Deus se mostra a respeito deles de uma liberalidade infinita. O abade Sissoir, segundo narra a vida dos padres, rezava um dia por seus discípulos que a violência da tentação tinha abatido. Queirais ou não, dizia a Deus, não vos deixarei antes de o terdes curado. E a alma do pobre irmão recobrou a graça e a serenidade. Nosso Senhor dignou-se revelar a Santa Gertrudes que a sua confiança fazia tal violência ao divino coração que ele era forçado a favorecê-la em tudo, e acrescentou que, assim agindo, satisfazia as exigências da sua bondade e do seu amor por ela. Uma amiga da santa orava desde algum tempo sem nada obter. O Salvador lhe disse: diferi a concessão do que me pedes, porque não confias na minha bondade, como a minha fiel Gertrudes. A ela não recusarei nada do que me pedir. Enfim, eis, segundo o testemunho do bem-aventurado Raimundo de Capua, seu confessor, como rezava Santa Catarina de Siena. Senhor, dizia, não me afastarei de junto dos vossos pés, da vossa presença, enquanto a vossa bondade não me tiver concedido o que desejo. Enquanto não vos aprouver fazer o que vos peço. Senhor, continuava, eu quero que me prometais a vida eterna para todos aqueles que amo. Depois, com uma audácia admirável, estendia a mão para o tabernáculo e acrescentava, Senhor, ponde a vossa mão na minha. Sim, dá-me uma prova de que me dareis o que vos peço. Que esses exemplos nos incitem a nos recolhermos no fundo da alma. Examinemos um pouco a consciência. Com um piedoso autor, dirijamos a nós mesmos a pergunta seguinte: teremos posto em nossas preces uma confiança total? Um pouco desse absolutismo da criança que solicita da mãe o objeto que deseja? O absolutismo dos pobres mendigos que nos perseguem e que, à força de importunação, conseguem ser atendidos? Sobretudo, o absolutismo, ao mesmo tempo tão respeitoso e tão confiante, dos santos em suas súplicas? E quinto, uma conclusão resulta naturalmente, imperiosamente, deste curto estudo. Almas cristãs, empregai todos os meios ao vosso alcance para adquirir a confiança. Meditai muito sobre o poder infinito de Deus, sobre seu imenso amor, sobre a inviolável fidelidade com que Ele cumpre suas promessas, sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Não fiqueis, porém, indefinidamente paradas na expectativa. Da reflexão, passai à ação. Fazei frequentemente atos de confiança, que cada ação vossa vos sirva de ocasião para renová-los. E é sobretudo nas horas de dificuldades e de provação que os deveis multiplicar, os atos de confiança. Repeti com frequência a invocação tão tocante: Coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. Nosso Senhor dizia a uma alma privilegiada: basta a pequenina oração, confio em vós, para me encantar o coração, porque nela se compreendem a confiança, a fé, o amor e a humildade.
Então não receeis exagerar a prática dessa virtude, a confiança. Não se deve nunca temer, na suposição, todavia, de uma vida boa, não se deve nunca temer o exercer demasiadamente a virtude da confiança. Pois assim como Deus, em razão da sua infinita veracidade, merece um crédito de alguma sorte infinito, assim também, em razão de seu poder, de sua bondade, da infalibilidade das suas promessas, perfeições estas que não são menos infinitas que sua veracidade, ele merece confiança ilimitada. Não poupeis esforços, hein? Os frutos da confiança são assais preciosos para que valha a pena colhê-los. E se um dia vierdes a vos queixar de não ter obtido as vantagens maravilhosas esperadas, eu vos responderei como São João Crisóstomo. Dizeis, esperei e não fui atendido. Estranhas palavras. Não blasfemeis as Escrituras, hein? Não fostes atendido porque não confiastes como convinha, porque não esperastes o fim da prova, porque fostes pusilânime. A confiança consiste, sobretudo, em levantar o ânimo no sofrimento e no perigo e elevar o coração para Deus.